Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Neste período, o Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como realmente foi a fundação do Brasil? Durante esse processo, muita coisa aconteceu. Uma versão da história é conhecida, a outra, nem tanto. A questão do José Bonifácio apareceu para mim, sobretudo, quando eu estava querendo saber a respeito da nossa fundação, quem era o nosso fundador. Que no Brasil nós tínhamos aquela ideia de que um português da família real, montado num jumento, na verdade era uma mula, né? Numa mula, com caganeira, gritou independência ou morte. E quando as pessoas me contavam sobre suas independências nos outros países e perguntavam da minha, eu percebi, eu não posso falar a minha história, não, isso não faz sentido. Não. Quando em 1808 a família real vem para o Brasil, nós começamos ali a ter certas bases fundantes. E o que são essas bases fundantes? São, dentre outras coisas, elementos que toda nação tem e que o Brasil não tinha. A questão da imprensa, por exemplo, a questão de um exército organizado, um exército próprio, enfim. Dom João VI traz para o Brasil valores, ainda como príncipe regente de Portugal, que o Brasil não tinha. Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, o ensino superior, etc. Toda a infraestrutura brasileira foi Dom João VI começou. Embora eu não concorde com a tese de que a família real era inculta, não concordo com nada disso. A biblioteca transportada por Dom João VI foi imensa. O amor dele por música, por pintura. O cara era culto, não é o imbecil que comia coxinha. Ocorre uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto. E, nesse contexto, eles queriam obrigar, então, o Dom João a voltar do Brasil para Portugal, porque estavam já enciumados, estavam achando que só o Brasil ia para frente, coisas assim. Volta Dom João VI e depois eles queriam que o próprio Pedro voltasse também. E aí o José Bonifácio diz não, ele acha que se o Dom Pedro voltar, o Brasil, ele não tinha essa comunicação de hoje, nem estradas, nem internet, nem correios. O Rio de Janeiro se transformou em centro das províncias quando veio Dom João VI. Antes disso, cada província era um universo diferente. Então, esse centro, o José Bonifácio diz, precisamos manter esse centro. Porque é importante, é um centro de intercomunicação, é um centro de administração. Precisamos desenvolver, inclusive, a partir desse centro, uma unidade. Então, José Bonifácio, em alguma medida, Dom João VI, na prática, ele deixa a estrutura do que seria o Brasil. José Bonifácio inventa com consciência, consciente do que fazia. O Brasil tem que ter este território unido. E se a gente tiver que dividir as províncias e cada uma delas obedecer só a Lisboa, nós não vamos conseguir essa unidade. O Brasil vai se quebrar. Porque se Portugal errar, o Brasil pode seguir o mesmo caminho revolucionário dos outros povos da América Espanhola, ou da França, dos Estados Unidos, e o Brasil se quebraria em diversas pequenas repúblicas. E ele dizia, isso vai ser péssimo, enquanto a gente pode manter um grande e vasto império, que era a ideia dele, certo? Então José Bonifácio escreve uma carta muito mal criada para Dom Pedro, antes do dia do fico. Então vai ter o dia do fico e o José Bonifácio escreve para ele que se você tem honra de homem, né, e de príncipe, você vai ficar. Porque senão você vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Essa foi a carta que José Bonifácio mandou. O José Bonifácio, dias depois, é chamado para integrar o ministério. Então Dom Pedro I deu muito valor. Não era Dom Pedro I ainda, né? É príncipe regente. Mas Dom Pedro deu muito valor a José Bonifácio. José Bonifácio integra o ministério. A partir daí ele manda Dom Pedro viajar pelas províncias. A ideia era viagem de província por província, porque o brasileiro tem esse valor ao símbolo do imperador, do rei. É que o José Bonifácio que cria o termo império, ele muda isso. O Portugal estava acostumado a falar em rei e reino. Então, ele fala, para a gente fundar esse império, eu preciso da unidade. Para fixar a unidade, eu preciso de um centro de força e união. O centro é o Rio de Janeiro, e a pessoa que simboliza esse centro é Pedro. Pedro, viaje para as províncias e conquiste o povo. Pedro era carismático. Coloca o Dom Pedro como, digamos, o símbolo de união. Foi José Bonifácio.
E como é que eu tenho certeza disso? Porque ele fundou uma sociedade paramaçônica para enfrentar a maçonaria. Ele sabia muito de sociedade secreta. Ele fundou uma sociedade secreta chamada a Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Santa Cruz, um dos nomes antigos do Brasil. Na sociedade secreta dele tinha uma das lojas, né, que ele não chamava de loja, chamava de palestra, chamava-se Independência ou Morte, muito antes do grito. Ele inventou o termo. Ele coloca Dom Pedro de Arconte-Rei, que era o cargo mais alto, que é quase o imperador. E ele, logo em seguida, que do Brasil, primeiro império. Dom Pedro I, qual é o primeiro-ministro? José Bonifácio. Toda a estrutura ele criou na sociedade secreta dele. Enquanto estavam discutindo se ia ser república, se ia manter o príncipe dele, já tinha montado tudo. E aí, por isso que ele é o fundador do Brasil, tá entendendo? O que é o projeto antigo que herda desde Dom Henrique, que era o príncipe das grandes navegações, dos Joões anteriores a Dom João VI, tudo o que ele faz? Não, Portugal, o grande império, o ideal de grande império, o ideal de civilização cristã, certo? O ideal de ser maior que os gregos, que é o ideal de Camões. Ele diz Portugal superou os gregos. Aquilo que cantavam os gregos fica pequeno se a gente fala das grandes navegações de Portugal. Esse é o ideal. José Bonifácio traz para o Brasil. Então vamos defender, Cavaleiros da Santa Cruz. Vamos defender essa coisa gigante. O último discurso dele em Portugal foi que terras para o grande e vasto império, para a gente fazer uma nova civilização. Onde a gente tenha o assento com 2 S, claro, a gente tenha o assento para as ciências, as letras e as artes. A gente até fica emocionado de pensar no que o Brasil se transformou, tendo uma fundação, um fundador desse e um ideal de fundação desse. O Brasil era isso tudo. E tudo isso eu digo porque José Bonifácio é o estrategista da independência, estrategista até de guerra, porque ele monta a Marinha do Brasil e diz que o principal elemento era a Marinha. Por quê? Para a guerra não se travar nas casas das pessoas. Vamos travar a guerra no mar. Quando eles estiverem vindo, a gente já os derruba. A Marinha do Brasil é grata a ele até hoje. Então, assim, ele tem a visão total, estratégia de guerra, estratégia de integração nacional por meio do símbolo unificador, a estratégia do Centro de Força e União, que é local também, no Rio de Janeiro, a estratégia diplomática. Ele nomeia pessoas especiais para ir para a Inglaterra, para a França, para a Argentina, que não era ainda a Argentina que a gente começa, era a Confederação da Plata e uma série de coisas, para os Estados Unidos, dando ordens, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Esse é o nosso primeiro império, ele fez tudo isso. Ideia para educação de escolinha. Ele disse método tal para educar crianças. Universidade vai ser fundada em São Paulo com essas e essas bases, cursos tais e tais. Tá? Como tratar os franceses? A gente faz isso e cria um ciúme com os ingleses. Se eles não obedecerem, a gente vai para os ingleses. Se eles não gostarem, a gente fala que a gente se une com os argentinos e mata todos eles. E coisa assim. Ideal de integração americana, que fala, não sei o que a esquerda pega, Foro de São Paulo, tem nada a ver, ele inventou. Com outros objetivos, com outras funções, com aproveitamento evidentemente comercial, mas sobretudo de autodefesa. Não vamos deixar a Europa mandar aqui.